Boa tarde, terceiro ano, tudo certo? Para a nossa aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos. Então, na apostila de vocês, eu estou aí na página 310, onde vai falar dos procariontes, fungos e algas, parte 2, tá? Bom, então o que a gente tem que saber desses fungos, né? A gente ouve toda hora falar aí em mofos ou bolores, né? E eles são formados por fungos, que em certas condições crescem em paredes, nas roupas, nos sapatos, nos pães, nas frutas, até mesmo nas verduras, tá? E as micoses? Isso aí a gente também tem muito conhecimento, porque são corriqueiras, né? Então são as doenças causadas também por fungos. As frieiras nos dedos dos pés e aquela doença que a gente conhece como sapinho, são exemplos de micoses que crescem em seres humanos, mas eles também causam doenças em outros animais e nas plantas, como, por exemplo, algumas espécies que são cultivadas podem desenvolver fungos, tá? A área da biologia que vai estudar os fungos é a micologia, tá? Então, a micologia é a parte da ciência que vai estudar o fungo. Muita gente confunde fungo com plantas, tá? Até a ciência no passado também já fez essa classificação. Porém, com o estudo das estruturas celulares, verificou-se que as células dos fungos, elas são diferentes das células dos vegetais. Então, a célula do fungo, ela não possui clorofila, tá? Que é o que vai determinar a capacidade desse ser vivo em fazer a fotossíntese, em produzir o próprio alimento. Então, os fungos são heterotróficos, tá? As suas células têm uma parede bem rígida, mas não são formadas por celulose, como que acontece lá nas plantas, tá? A parede celular desses fungos é rica em quitina, que é uma substância que existe lá nos animais, principalmente no exoesqueleto dos insetos. Lembra que a gente já trabalhou essa proteína lá no exoesqueleto dos insetos, né? E aí, com características tão próprias, os fungos, eles foram classificados, depois de muito estudo, em um reino próprio, que é o reino fungi, tá? Todos esses seres que são conhecidos, então, como mofos, como bolores, como cogumelos ou leveduras, enfim, eles pertencem ao reino dos fungos, o reino fungi, tá? Então, eles são seres sem clorofila, tá? Então, vamos colocar lá. Primeiro, eles são seres sem clorofilas, então são aclorofilados. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, tá? As leveduras são unicelulares, que é o que a gente utiliza como fermento. E os cogumelos, por exemplo, eles são pluricelulares. Esses fungos, eles têm vida livre ou não, né? E eles podem ser encontrados nos mais diversos tipos de ambiente, principalmente em lugares que são úmidos, que têm pouca luminosidade e são ricos em matéria orgânica. Por isso que é bastante comum, pé de atleta, ter micose, porque olha que lugar mais propício para o desenvolvimento dos fungos, aquela chuteira suada, bem quentinha, dentro com o pé ali abafado, né? Esses fungos pluricelulares, geralmente, eles vão apresentar uma estrutura que nós chamamos de hifas, tá? O que são essas hifas? São filamentos que vão se entrelaçando e vão formar uma rede que a gente chama de micélio. Nós já estudamos essas estruturas aí, né? Então, toda aquela rede de hifas, elas vão se entrelaçando entre elas e vai formar o que a gente chama de micélio. As hifas, que formam a maioria dos fungos pluricelulares, elas crescem e vivem escondidas sob o solo, ou sob uma casca do tronco da árvore ou mesmo sob a matéria orgânica, tá? Então, sempre que você tiver o que está aparecendo ali na superfície de algum
substrato é só uma parte do fungo. A grande parte desse fungo está sob esse substrato, tá? No cogumelo, que ele possui aquele chapéuzinho, né? O micélio, então, em seu chapéu, vai ter muitas hifas férteis. Então, quando a gente pega lá o cogumelinho lá, né? Que a gente tem aqui o cogumelinho. Desse cogumelo aqui, ó, nessa parte vai existir várias hifas férteis. E essas hifas, elas vão se ramificando por toda a estrutura aqui do subsolo, tá? Então, essas hifas férteis que ficam aqui no chapéuzinho do cogumelo, elas são produtoras de esporos, que é a unidade de reprodução desses seres aí, tá? Dos fungos, certo? Bom, vamos continuar então falando um pouquinho dessas características desses seres tão diferenciados, né? Esses fungos, então, eles fazem reprodução, que a gente chama de reprodução assexuada e também de reprodução sexuada. O cogumelo de chapéu, né, que pertence ao grupo dos fungos que a gente chama de basidiomicetos, é o grupo mais fácil da gente explicar a reprodução desses fungos, tá? Então, como a gente viu, eles têm o micélio, né, que é formado por muitas hifas, e nos fungos terrestres, esse micélio, ele vai se desenvolver subterraneamente. Então, aqui, ó, toda essa estrutura que eu coloquei aqui para você, esse fungo vai crescendo. Então, esse micélio, ele vai crescendo no subsolo, tá? Isso quando a gente está falando de fungos terrestres, como é o caso desse bichinho aqui, tá? Mas as hifas, elas também podem se organizar no meio aéreo, tá? Que é o que a gente chama de corpo de frutificação. Então, aqui a gente tem o corpo de frutificação, que é a parte externa desse fungo. E aí, essa estrutura que a gente vai chamar de chapéu, né? Vai ter vários esporângios. E cada esporângio é uma estrutura produtora de esporos. Uma vez produzidos os esporângios, esses esporos são eliminados no ambiente. E eles podem ser espalhados pela ação do vento e vai encontrar condições. E quando ele encontrar, né, condições favoráveis, esses esporos, eles vão se originar, vão dar origem às novas hifas que vão se desenvolvendo, e aí vai dar origem a um novo fungo. O número de corpos de frutificação emitido por um cogumelo de chapéu é muito variável, tá? E vai ser conforme a espécie. O micélio de um único cogumelo, ele pode ter em média aí de 80 a 100 chapéus, tá? Isso aí no meio aéreo. Essa é a base, por exemplo, do champignon. O champignon produz mais ou menos 100 chapéuzinhos aí para cada micélio, para cada conjunto de hifas, tá? Bom, como os fungos, eles não são fotossintetizantes, que eu disse para vocês, eles não têm pigmento fotossintetizante, então eles são heterotróficos, né? Então, eles pegam o alimento do ambiente. Como? Eles podem ser decompositores, então eles retiram dos restos de plantas e de animais a matéria orgânica ali aproveitada pelo seu organismo, então eles são extremamente importantes para a reciclagem da matéria, né? Eles podem ser parasitas, como a gente já viu, os fungos de algumas plantas ou os fungos que são causadores de algumas micoses, né? E essas micoses, basicamente, para a gente evitar isso aí, é só questão de higiene mesmo. Mais uma vez que você contrai a micose, aí vocês vão ter que tratar com substâncias fungicidas, tá? Mas também é fácil de eliminar. Uma dica que eu dou para vocês é estar sempre utilizando meias claras. As meias claras, elas dificultam o crescimento de micoses, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho agora desse fungo no ambiente. Então, como as bactérias,
Os fungos, então, eles vão desempenhar um papel importantíssimo na natureza, que é o que a gente disse da ação de decomposição, tá? Então, os decompositores, eles são fundamentais para a manutenção do equilíbrio natural dos ecossistemas, porque eles decompõem os cadáveres e os resíduos de seres vivos, como as fezes e a urina, tá? E aí eles absorvem parte desse processo para sua nutrição. O restante desses nutrientes, como sais minerais, eles vão devolver depois para o meio ambiente. Então, desse modo, os decompositores, eles colaboram para a reciclagem de materiais do solo e também da água, tá? Sendo essencial para a manutenção das cadeias e teias alimentares. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é uma associação extremamente importante que acontece entre as algas e os fungos, que a gente chama de líquen, tá? Então, essa associação existente entre as algas e as cianobactérias é uma associação de mutualismo, que é muito vantajosa para os dois, tanto para a alga quanto para a bactéria, né? Então, o fungo, ele se associa à alga, a alga faz a fotossíntese, que vai dar nutriente para o fungo, e o fungo serve de substrato para a alga. Então, essa importância, essa associação, inclusive, é a associação que mais cai nos vestibulares, tá? Que é essa associação entre as algas e os fungos. Vamos falar, então, um pouquinho da importância desses fungos aí, né? Vamos falar, então, um pouquinho da importância desses funguinhos para o meio ambiente. Bom, cerca de 200 tipos de cogumelos são utilizados na alimentação humana, tá? Algumas espécies, elas são largamente cultivadas, como é o caso do grupo dos Basidiomycetus e também dos Ascomycetus, que depois de seco constitui os cogumelos que a gente utiliza lá, o champignon, o shiitake, tá? Então tem todos esses nutrientes aí para a gente estar utilizando. Na produção dos pães, né? Então a gente sabe que as leveduras são fungos microscópicos e extremamente importante para a produção dos pães, porque elas fazem o processo de fermentação e durante o processo de fermentação elas liberam gás carbônico, que é o que vai fazer a massa crescer, né? Na produção de bebidas alcoólicas, também bastante utilizada, porque a fermentação vai ser capaz de produzir a cerveja, o vinho, a partir da fermentação alcoólica, que é quando eles produzem o etanol. Na produção dos queijos, né? Então, ele é bastante empregado na produção de queijos, porque ele é responsável por um sabor bastante característico. Então, a gente tem lá o penicílio Roquefort, que faz o queijo Roquefort, né? Então, eles tem o queijo camembert também, que utiliza também o fungo para a produção desse queijo, né? E os fungos ainda são utilizados na produção de substâncias de uso farmacêutico, como é o caso da penicilina, que é um antibiótico de amplo espectro, né? A gente sabe que é importantíssimo esse antibiótico aí para o tratamento de doenças causadas por bactérias. Certos fungos também produzem toxinas poderosas que vêm sendo vem sendo objeto de pesquisas farmacêuticas, porque essas substâncias podem inibir síntese de RNA mensageiro. Olha que bacana, né? Então, elas estão sendo bastante utilizadas nesse aspecto. A gente ainda tem também um fungo conhecido como Clavicis púrpura, que ele é um alucinógeno, produz a ergotina, tá? Que é uma substância que ela é utilizada lá naquela droga que a gente chama de LSD. A ergotina, ela cresce sobre os grãos de cereal, tá? Principalmente do centeio e dos trigos, e ela pode provocar intoxicação em massa se não for feito
a limpeza adequada dos processos, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui na apostilinha de vocês, quanto à reprodução, a importância. Na apostila de vocês, traz os tipos de ciclo reprodutivo aqui também. O que nós temos dos ciclos reprodutivos, então? Nós temos os ciclos, que é o que a gente chama de aplobionte, aplonte, que nós chamamos de aplobionte, diplonte, e o que a gente chama de aplodiplonte. O que esses ciclos vêm a ser, então? Isso se refere ao tipo de organismo que nós vamos ter. O aplobionte haploide, o que é? O organismo ele vai ser haploide. Então, o que você vai ter lá? Você vai ter um organismo haploide que, por meio de meiose, tá, vai produzir os gametas, e aí esses gametas vai fazer a fecundação, o organismo haploide vai produzir os gametas por meio de mitose, tá? E aí, quando esses gametas fazem a fecundação, que originam um zigoto 2N, ele sofre meiose. Então, o organismo adulto ele vai ser sempre haploide. Por isso que a gente dá o nome desse ciclo de aplobionte, aplonte, tá? Porque o organismo que vai dar origem ao processo de reprodução, ele é sempre haploide, tem sempre um número de cromossomos reduzidos à metade. O ciclo que a gente chama de aplobionte, diplonte, tá? É porque o indivíduo adulto, ele vai ser sempre diploide. Então, o que a gente tem? Esse organismo diploide, ele vai dar origem aos gametas a partir de meiose. E aí, quando esses gametas fazem a fecundação, esse zigoto vai dar origem ao indivíduo adulto por mitose. Então, aqui a gente tem o ciclo que a gente chama de aplobionte, diplonte. Mas ainda temos o que nós chamamos de ciclo diplobionte, tá? Que é o que a gente chama de alternância de geração ou metagênese. Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, o organismo que é diploide, 2N, tá? Ele vai produzir esporos por meio de meiose. Então, o organismo diploide, que normalmente a gente chama de esporófito, tá? Ele vai produzir, então, os gametas por meio de meiose. Vai dar, os gametas não, os esporos, por meio de meiose. Então, vai produzir os esporos haploides. Esses esporos, quando encontrarem condições favoráveis, eles vão produzir gametas, ou gametófito, né, haploide. Esse gametófito dá origem aos gametas haploides, que fazem a fecundação, formam um zigoto 2N, e por mitose vai originar o organismo 2N, diploide. Então, quando a gente fala no ciclo de alternância de geração, por que eu estou falando de alternância de geração? Porque aí vocês vão ter um ciclo que é dividido em duas fases. Uma fase assexuada, que é quando o esporófito produz os esporos por meiose de forma assexuada. E a gente tem uma fase sexuada, que é quando o gametófito produz os gametas, que fazem a fecundação de forma sexuada, e esses gametas, e esse zigoto se desenvolve por meio de mitose, tá? Então, para a reprodução que a gente traz aí para vocês, são esses 3 tipos de ciclos reprodutivos, então. E para a próxima aula que vocês vão receber aí, a gente vai estar falando um pouquinho das algas, tá? Para fungos, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, então, tá? Então, a gente viu as características gerais, vimos o que eles formam, como que eles se formam, como que eles se reproduzem, vimos as estruturas desse fungo. Então, agora, vocês vão fazer para mim o módulo 13 da apostila de vocês. E o módulo... É só o 13 agora, porque eu ainda não expliquei as algas. Aí, para a próxima aula, eu trago, então, a explicação sobre as algas. Combinado?